empregados em 6 por 1 estão em micro e pequenas empresas. Mas o grande lucro do capital ele se dá principalmente nas grandes empresas. Sim. A maior parte, Essas não estão preocupadas com isso. dos trabalhos formais eles se dão posso falar? Se você na indústria. acaba com a escala 6 por 1, você ajuda as grandes empresas, porque você vai falir os concorrentes menores. Pausa. Nossa. Misael, sou jornalista e do canal Misa e Maria. Bom, a minha pergunta é a seguinte, inicialmente. Quando vai ser o momento que a gente vai poder acabar com a escala 6 por 1? Tá? Mas, principalmente por quê? Quando no século XIX foi dito que, nós temos que acabar com a escravidão. Sim. A reação do empresariado, da burguesia como um todo foi, isso vai falir com a nossa economia, vai acabar com a nossa economia. Sim. Quando foi escravidão dito, é a mesma coisa. Vai acabar com a escravidão, vai acabar... Não, isso eu concordo com você. Não, e todos os pontos, toda vez que se tenta ter um avanço trabalhista, sempre é dito, não, isso vai acabar com a economia. E realmente acabou. 13º, não acabou. Claro que acabou. 13º não acabou com a economia. O Brasil conseguiu crescer muito mais depois depois disso. disso. Se eu vou te pagar... Nos anos 2000, inclusive, nós tivemos um crescimento acentuado com direitos trabalhistas novos. Se eu for te pagar R$ 1.300, eu te pago em 12 parcelas ou eu te pago em 13 parcelas. Quanto você ganha mais? Mas a diferença é que o 13º, ele te paga sobre os dias que tu trabalha excedente naquele mês. Mas não importa. Ele não é uma... Quê? Sim. Como assim? Não entendi. Ele parte aqueles dias que tu trabalha no mês, que passam do tempo normal que tu trabalharia, são o que vão formar teu salário no final do 13º. Veja só. Mas não é esse o ponto que eu quero abordar. O que eu quero dizer assim, toda calma. vez que a gente faz uma abordagem, porque eu não quero fugir do tema, toda vez que a gente vai fazer essa abordagem, Mas para isso tem a tentar ver o ganhar tema. um trabalho, para tentar um direito trabalhista, sempre há uma repressão dizendo, não dá. Mais tarde a gente compra. A gente vai passar aqui, depois a gente pega esse brinquedinho aqui para ti, meu filho, que nem os nossos pais diziam quando a gente era criança. A minha intenção é o seguinte, eu não estou chegando pro trabalhador e falo assim, você está numa condição mais ou menos boa, então espera um pouquinho que já vai melhorar. Mas e quando, deixa eu só ganhar um pouco mais. Eu não estou falando isso, eu estou falando assim, eu quero melhorar para você imediatamente. Tá. Só que você pedir o fim da escala 6 por 1 hoje vai te atrapalhar. É isso que eu estou dizendo. Como é que a gente faz para melhorar? Mas e quando a pessoa... Cara, a gente tem um tempo limitado na nossa vida. Eu sei. A gente tem que morrer escravizado, entende? O meu argumento aqui, ele não é um argumento de adiamento. Eu não estou falando assim, espera só mais um pouquinho que você já vai ter o seu brinquedinho. Não é isso. O meu argumento é, eu quero melhorar para você imediatamente. A gente não vai fazer isso enquanto a gente não industrializar o Brasil, enquanto a gente não acabar com essa justiça trabalhista. O tempo todo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que hoje... Só um pouquinho. Mas tu sabe, né, que 65% dos brasileiros querem o fim da escala 6 por 1. Sim, mas a eu gente também tem quero. essa maioria. Eu Então também por que a quero. gente não trabalha para terminar Porque ela? a gente não consegue acabar ela se a gente não consertar a nossa microeconomia. Mas a gente nunca vai conseguir, porque pera lá, as grandes empresas não querem acabar com a 6 por 1. Vou dar um exemplo para você. Eles ganham muito melhor com isso. Vou dar um exemplo para você. Hoje no Brasil, um dos maiores problemas para se acabar com a escala 6 por 1, por incrível que pareça, é a carga tributária. A gente paga muito imposto, mas isso por si só não é um problema. Só que a gente tem os impostos mais complexos do mundo. Mas isso vai simplificar agora com a reforma tributária. Não, mas calma. A gente nunca vai conseguir trazer empresas para cá, melhorar a condição de trabalho, enquanto a gente tiver, por exemplo, o maior contencioso tributário do mundo. A gente tem hoje 70% do PIB em contencioso tributário. Ou seja, eu não sei como eu pago imposto. Entendi, mas isso como é que eu vou trazer mais empresas? Mas isso não quer dizer, porque de qualquer jeito, a escala 6 por 1, a gente teve os resultados em outros países que reduziram a jornada de trabalho e deu certo. Eles têm a produtividade. A gente tem a França, a gente tem a Alemanha, tem todos eles. Da França? Não, mas menos o ponto de 1%. não é esse. Fala O ponto não é esse. A gente pode até falar da questão da produtividade que tu estava falando. Que é o principal. Mas que é um ponto muito importante, porque o empresário brasileiro ele não reinveste na tecnologia para poder facilitar e melhorar o trabalho. Como é que ele vai fazer isso? Obrigado. Oxi! Chegou ele. E aí? Vamos lá. Vai dar lesão. Eu pensei que o amigo ali ia falar, mas eu notei uma questão. Você alegou que nós não temos produtividade suficiente para abolir a 6 por 1. Sim. Só que isso não é relacionado à tecnologia, no argumento Claro que que você sim, havia dado? claro que sim. Então pode prosseguir o seu argumento nesse sentido. É simples, se a gente não tem tecnologia, a gente não tem complexidade de trabalho, então você não qualifica o trabalho, você precisa de empregos hoje que são lá embaixo na escala da qualidade de emprego. E esses empregos são justamente os empregos de 6 por 1. Então o que eu estou te falando é o seguinte, você não vai desenvolver um país se você tiver uma grande força de trabalho na escala 6 por 1. Você tem que primeiro tirar essas pessoas dessa força de trabalho, colocar em empregos mais qualificados e aí sim você começa a falar de redução de jornada de trabalho e flexibilização como o resto do mundo. Vou dar um exemplo para você. A gente nunca vai ter um país produtivo, como eu falei do contencioso tributário. Eu vou dar um exemplo prático para você. Eu tenho um amigo meu que debateu inclusive com o Tamir, foi muito mal inclusive ele, que ele tem uma empresa de aço.
ele vai lá e ele faz aço trefilado. Eu trouxe a tabela aqui, depois, se puder, a gente mostra aqui.